Fala galerinha, bem-vindos a mais uma aula com o professor Beraldo. Se você quer entender tudo que tem aí na biologia, vem comigo que nós vamos arrebentar nessa aula. Então bora pra aula, pessoal. Bom, turminha, seguinte. Hoje a gente vai falar sobre o grupo dos répteis. Sabe aqueles carinhas que vivem rastejando aí pelo planeta Terra, que tiveram alguns antepassados lá um tempo atrás, chamados dinossauros? É esses caras que a gente vai estudar agora. O grupo dos répteis, dentro do grupo dos vertebrados, é o primeiro dos grupos a ser completamente independente da água. Diferente dos anfíbios que conquistaram o ambiente terrestre, os répteis agora, além de conquistar, eles são independentes. Para explicar melhor para você sobre os répteis, vem comigo aqui no slide, vem comigo aqui numa imagem que eu quero mostrar para vocês, tintim por tintim, tudo o que vocês precisam saber sobre os répteis. Então vamos lá, vamos estudar. Bom, galerinha, agora a gente vai falar então sobre o grupo dos cordados, especificamente os vertebrados, e mais especificamente ainda, vamos explicar o grupo dos répteis, tá? O que a gente precisa saber sobre esse grupo tão bonitinho aí, que temos uma grande variedade de indivíduos no planeta, tá? Vamos começar os nossos estudos com os répteis dando uma olhadinha na sua classificação geral, ou seja, como que esses caras são divididos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o grupo dos répteis é o primeiro grupo a conseguir realmente se adaptar ao ambiente seco. Aí você pensa assim, professor, mas os anfíbios eles já não viviam fora da água? Eu digo para você sim, porém com exceções. Por exemplo, os anfíbios dependem da água para se reproduzir, depende de um ambiente úmido para ficar próximo, já que a sua pele é fina. Nos répteis não. Nos répteis a gente tem a independência completa do ambiente aquático. Agora ele tem uma pele mais grossa, ele tem ovos com casca que permite o desenvolvimento desse ovo e desse embrião fora da água. Tudo isso é adaptação para esse indivíduo viver em ambientes terrestres, tá? Num tempo mais passado, os répteis eles tinham tamanhos muito grandes. Como são conhecidos popularmente, eles eram chamados de dinossauros, tá? Só que por diversos fatores, esses grupos foram extintos no planeta e outros indivíduos com outras formas, outras espécies, elas foram surgindo, se adaptando e se modificando até as que a gente encontra hoje, tendo répteis ocupando ambientes terrestres, ambientes aquáticos, tanto marinhos quanto ambientes de água doce. O único grupo, a única região do planeta Terra que a gente realmente não encontra os répteis são nas regiões muito frias, nas regiões polares, por causa dos répteis terem o seu corpo aquecido pela temperatura externa, ou seja, eles não têm a capacidade de gerar calor para manter o corpo aquecido constantemente. Ele depende, então, da temperatura externa. Mas vamos lá. Qual que é a classificação dos répteis? No que eles são divididos? Eles são divididos em três grupos principais: testudines ou testudinatas, crocodilianos, tá? E esquamata. Quem são os, digamos assim, os pertencentes de cada um desses grupos? No grupo dos Testudini, que é o grupo dos quelônios, nós temos as tartarugas, que é uma espécie oceânica, tá? Ela vive em água salgada, vive no mar. Nós temos os jabutis, que são seres estritamente terrestres. E nós temos os cágados, que são os representantes de água doce, com adaptações para se deslocar na água, para nadar, e também em algumas situações ir à terra, tá? Ir ao sol. No grupo dos crocodilianos, que é o grupo crocodília, nós temos os crocodilos, propriamente dito, os jacarés e os gaviais. Daqui a pouquinho a gente vai ver umas imagens para vocês conhecerem cada um desses grupos, tá? E no último grupo, que é o grupo dos esquamatas, que a gente pode chamar de escamados, nós temos os lacertídeos, que são os lagartos, tá? Que são esquamatas com pernas. Nós temos as cobras, que podem ser chamados de ofídeos. E por último, os anfisbenídeos, que são as anfisbênias, tá? Nós temos aí no caso das cobras e das anfisbênias, indivíduos que são ápodes, ou seja, eles não possuem pernas, enquanto os lacertídeos, eles possuem pernas, tá? Conhecendo aí então os grupos, nós temos aqui a tartaruga marinha, certo? Depois aqui o jabuti terrestre e o cágado, que é aquático. Nesta fileira, crocodilo, jacaré e gavial, que é esse que tem essa mandíbula, que é essa cabeça bem afilada e longa. E aqui nós temos um exemplar de um lacertídeo, que seria um camaleão, um exemplar de um ofídeo, que seria uma serpente, e aqui
um anfisbenídeo, que seria uma anfisbênia, ou também como é conhecida popularmente como cobra cega, tá? Que não tem nada a ver com cobra, já que essa, né, é uma anfisbênia. Bom, pessoal, levando em consideração essa classificação, quais são as características fisiológicas e anatômicas gerais dos répteis? O que a gente precisa lembrar dentro do grupo dos répteis na sua classificação? Primeiro, os répteis eles possuem pele grossa e queratinizada, em alguns casos uma pele adaptada, como por exemplo, a presença de placas córneas, certo? Ou a presença de escamas, ou então a presença de carapaças, tá? Placas córneas, por exemplo, a gente encontra nos crocodilianos. São placas bem resistentes que deixam o corpo dele muito rígido. As escamas são encontradas nos esquamatas, então a gente tem lacertílios, laiofídeos, por exemplo, e as carapaças encontradas nos quelônios, que também servem para adaptação e proteção desses indivíduos. Os répteis eles são ectotérmicos, ou seja, eles dependem da temperatura externa para poder controlar a sua temperatura interna. Por isso que sempre que você vai num zoológico ou algum local para visitar uns animais, os répteis na parte da manhã estão todos lá largados ao sol. Eles estão aquecendo o seu corpo com a exposição ao sol para conseguir se manter em temperaturas um pouco mais altas, tá? O processo de respiração dos répteis é um processo de respiração pulmonar, onde a gente tem pulmões ligados aos ossos do tórax, tá? No caso de alguns grupos, os répteis eles não possuem a musculatura abdominal para respiração propriamente dita, representada ali nos mamíferos pelo diafragma, nos répteis isso é inexistente, e para fazer a movimentação do pulmão para ventilação, eles precisam fazer o deslocamento das vísceras para criar uma diferença de pressão e aí sim conseguir inflar e desinflar o pulmão, tá? Em algumas tartarugas, nós também temos absorção de oxigênio através da mucosa faringiana, ou seja, é mais uma adaptação para auxiliar no processo de respiração. Os répteis eles têm circulação fechada, dupla e incompleta, na grande maioria dos grupos, e exclusivamente nos crocodilianos nós temos uma circulação fechada, dupla e completa. Porém, no coração dos crocodilianos nós temos uma estrutura chamada de forame de Panisa, que possibilita uma mistura sanguínea. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem para deixar isso mais claro para vocês. A excreção dos répteis é a partir de rins metanéfricos, com excreção de ácido úrico. Lembrando, ácido úrico é uma excreta pouco tóxica e também de baixa solubilidade de água. Então a gente precisa ali de pouquíssima água para fazer a excreção desse material, tá? E lembrando também que dentro dos ovos dos indivíduos, o ácido úrico é uma excreta que ela é mais presente, já que apresenta baixa toxicidade, certo? Os répteis têm sistema digestório terminado em cloaca, lembrando que a cloaca é a junção do sistema digestório, excretor e também reprodutor. Presença em alguns grupos de glândulas de sal, tá? Para auxiliar a retirada do excesso de sal marinho encontrado em alguns indivíduos. Então você tem lá iguanas marinhas, tartarugas marinhas que têm glândulas para tirar esse excesso de sal presente no corpo. Ovos com casca calcária, que vai dar mais resistência para os ovos, vai tornar eles porosos para ser possível fazer trocas gasosas, tá? E a presença também de anexos embrionários que facilita o desenvolvimento do embrião, ou seja, a presença de amnion, coro, alantoide, saco vitelínico, para poder proteger o embrião, evitar a presença de choques mecânicos, armazenar nutrientes, armazenar excretas nitrogenadas e ou impedir, né, o contato do embrião com o meio externo direto, ali revestindo todo ele. Em alguns grupos, aí no caso os lacertílios, serpentes e lagartos, nós temos a presença de um órgão especial de percepção ambiental chamada de órgão de Jacobson, que permite que esses indivíduos, a partir da sua língua bífida, consiga perceber os odores do ambiente, tá? Como que funciona isso? Vamos pensar lá numa cobrinha. Ela coloca a língua bífida para fora, aquela língua bipartida, volta a língua para dentro da boca, e no céu da boca ela encosta a língua no órgão de Jacobson. O que ela está fazendo? Ela está coletando o material de odor, ali as partículas de odor no ambiente, e deposita essas partículas de odor no órgão de Jacobson para poder fazer a interpretação das mesmas. E conseguir perceber o que tem ali à sua volta e tudo mais. Tá? No caso das serpentes peçonhentas, aí dentro do grupo, especificamente dos ofídeos,
nós temos a presença de um órgão que é termorreceptor chamado fosseta loreal. Fica ali entre a narina e os olhos e ajuda a perceber alterações de temperatura no ambiente, o que auxilia as serpentes peçonhentas a percorrerem ali as suas presas após ter injetado ou não a peçonha, tá? Para aí sim conseguir se alimentar perfeitamente. Visto todas essas características gerais, pessoal, vamos olhar algumas estruturas mais de perto, dentro de cada grupo, rever tudo isso que eu falei, para ficar mais fácil de compreender. Começando aí com o sistema circulatório. Aqui à esquerda eu tenho um coração da maioria dos répteis, que são os que a gente chama de não crocodilianos, ou seja, os quelônios e todos aqueles que são os esquamata, os escamados, tá? Esses dois grupos vão possuir um coração com 3 câmaras, dois átrios, desculpa, e um ventrículo que é parcialmente separado por um septo horizontal, mas por ser parcialmente separado existe a mistura de sangue, o que deixa a circulação menos eficiente. Automaticamente o transporte de gases, transporte de nutrientes se torna menos eficiente. Diferente do coração aí apresentado à direita, que é o coração dos crocodilianos. Vejam, existe um septo aqui separando, certo? Temos átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo e um septo separando os dois ventrículos. Então eu posso considerar esse coração com 4 cavidades. Porém, nós temos aqui, certo? Ligando as duas aortas, uma estrutura que é chamada de foramen de Paniza. E o foramen de Paniza permite uma circulação, permite uma mistura de sangue. Quando que essa mistura de sangue acontece? Numa situação de repouso. Por quê? Numa situação normal, a circulação vai acontecer sem a mistura sanguínea, tá? O sangue venoso e arterial são completamente separados e o sangue arterial rico em oxigênio vai para todo o corpo. Numa situação, por exemplo, onde um crocodiliano está mergulhando, tá? Ele lá embaixo d'água vai ficar em apneia, ou seja, ele vai ficar sem acesso ao oxigênio. E para economizar oxigênio e economizar energia, ele faz a mistura sanguínea a partir do forame de Paniza. Ou seja, existe então essa mistura que vai ser levada para o seu corpo, de um sangue que não é nem tão rico em oxigênio nem tão pobre, ou seja, uma mistura de sangue venoso e sangue arterial, e isso vai fazer com que o indivíduo consiga economizar mais gases para se manter mais tempo embaixo da água, sempre relacionado com a diminuição do seu metabolismo, ou seja, ele vai diminuir os batimentos cardíacos, ele vai misturar o sangue para poder otimizar o processo de uso do oxigênio e conseguir ficar mais tempo embaixo da água, tá? A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, em momentos de metabolismo do seu alimento. Ele não vai precisar ficar se mexendo muito e tudo pode ser concentrado diretamente ali para o seu sistema gastrointestinal, tá? E vai otimizar também o processo de digestão. Isso é o primeiro passo, entender a circulação dos répteis. Segundo passo é conhecer esses grupos. Então, o primeiro grupo que nós temos é o grupo dos ofídeos, tá? Que é o grupo das serpentes. Percebam, as serpentes elas têm anatomia do próprio crânio diferente. Por exemplo, a presença desse osso quadrado permite uma abertura da boca muito maior, conseguindo comer coisas que têm um tamanho muito maior do que a própria boca. Tá? Aqui na peçonhenta, na serpente peçonhenta, dá para a gente ver, ó, olhos, fosseta loreal e narina, tá? Que é um órgão termorreceptor, que ajuda a perceber melhor o ambiente. Existe diferença de dentição nas serpentes. As serpentes áglifas são aquelas que possuem, né, a dentição toda igualzinha, encontrada, por exemplo, em grupos de serpentes constritoras, sem veneno. Tá? A dentição opistóglifa mostra uma presa que tem um sulco por onde o veneno escorre lá no fundo da boca. Isso seria uma dentição opistóglifa. Uma dentição proteróglifa apresenta uma presa maior aqui na frente da boca. E por último, numa dentição solenóglifa, a serpente tem uma presa que a gente chama de presa caniculada. Funciona mais ou menos como uma agulha de injeção. Ou seja, ela tem um tubo dentro dela por onde a peçonha ela é injetada, possibilitando que a cobra, a serpente assim, consiga injetar
mais veneno do que os outros tipos de cobras. Por isso, deixando aí um pouco mais perigosa quando comparada aí aos outros grupos. Espero que vocês tenham entendido aí o grupo grupo dos répteis no geral, tá? Tenham conhecido todos eles e tenha compreendido como todos eles são adaptados aí ao planeta Terra e quais são a sua diversidade e tudo mais. E chegamos, galera, ao fim de mais uma aula de biologia. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Se ficar com alguma dúvida, não pira não, cara. Volta aí no vídeo, dá um pause onde você precisa, olha a imagem, dá o play de novo, assiste um pedacinho do vídeo, faz as suas anotações e ó, arrebenta na aula, meu querido. Um abraço do professor Beraldo e até a próxima aula.